vejo esse arcano como um dos mais controversos, principalmente com relação à interpretação de acordo com cada tarólogo referente a essa carta. Uma vez que quando a gente começa a estudar a simbologia, a aplicar a interpretação das cartas ainda mais num contexto de vida, num contexto de cada cotidiano, de cada aprendizado, de cada pessoa, a gente vê o quanto esse arcano acabou sendo impregnado pelo preconceito. Porque quando a gente fala do arcano do diabo, além de a gente carregar todo de simbolismo, principalmente da cultura cristã, ao qual nós estamos inseridos, a gente vê o quanto a gente acaba, de alguma maneira, deixando de lado o lado material, né, o lado do sucesso, das riquezas, das conquistas no plano terreno. Então, esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, onde em 10 minutos, que eu tenho certeza que vai ser difícil, tem sido difícil colocar em 10 minutos toda a simbologia desse arcano. E nesse vídeo a gente vai falar do arcano do diabo, né? E aí quando a gente fala do cramunhão, do coisa ruim, você pode ter certeza que já vem uma ideia aí que já foi pré-fixada na sua cabeça. E aí a gente vai tentar nesse vídeo desconstruir isso. Então, continua assistindo para você entender no tarô o que é que significa esse arcano. Eu sempre trago o tarô de Marsella, porque o tarô de Marsella é tida como uma referência, né, de estudo, de simbologia, de adaptações. Então a gente vê essa carta aqui, né? Então, o diabo ele é representado, né, por uma figura humanoide, com chifres, com asas, patas, né, dedos assim, que a gente vê que tem uma forma mais primitiva, né, os pés também a gente percebe nessa forma primitiva, mas nesse caso a gente repara, né, que o diabo ele tem seios de mulher, mas tem o órgão sexual masculino aqui apontado. Então, o diabo ele nada mais é do que a junção, né, de todas as partes que a gente negligencia, que a gente ignora. Ele tende a mostrar pra gente também toda uma questão simbólica de tudo aquilo que a gente abomina, até mesmo na gente mesmo. Então, por isso que é como se ele tivesse, fragmentado, foi juntando pedaços e pedaços, e aí formou-se este ser, né? Então, a demonização dele, vamos partir para um contexto histórico, porque tarô também tem muito de história. Quando ele foi construído lá no século XIV, XV, de quando a gente tem os primeiros registros, né, dos arcanos de tarô, o diabo ele criou uma figura demonizada, né, horrenda, como uma forma de assustar, o que não deixa também de ter o seu caráter de interpretação. Que quando a gente, muitas vezes, dependendo do contexto da pergunta, quando sai o diabo, é o enfrentamento de tudo aquilo que a gente ignora, que a gente cega, que a gente não quer ver, mas que precisa ser confrontado. Então, quando a gente vê essa figura, né, demoníaca, fala muito dos nossos medos, daquilo que a gente ignora para tentar seguir, né, uma vida cotidiana, pelo menos, assim, suportável. Quando a gente vê essa questão de estar, né, esse ser estar numa pilastra, fala muito do poder de domínio. E aí a gente vê nessas duas figuras fazendo uma representação, né, de um homem, né, um homem e uma mulher, né, e eles estão como se eles estivessem servindo, né, a serviço desse ser demoníaco. Então, nesse caso, ele também se assimila. Então, fala muito do quão parecido às vezes a gente é nas nossas sombras com este ser que a gente abomina. Então, por isso que ele está acorrentado aqui, né? E lembra que eu já tinha falado em outro vídeo sobre a questão do preto tá ligado com o nosso inconsciente, com as coisas as quais a gente não domina. Então, a gente vê aqui, né, o chão negro. Tem essa questão, né, de ele também estar segurando uma espada, que é diferente, por exemplo, da espada empunhada pela justiça, né? Que a justiça, ela segura do lado direito e o diabo do lado esquerdo. O que pode aí fazer uma referência a fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que ele segura a lâmina. Então, é como se ele não esperasse uma intervenção para que
seja feita a justiça, para que seja feita a honra, né? Então isso depende muito de si mesmo, o que também alega aí, né, uma questão de domínio das próprias sombras, dos próprios traumas, né? Então, se a gente vê num contexto positivo, o arcano do diabo, ele tende a falar pra gente sobre o domínio, sobre tudo aquilo que nos paralisa. E aí, quando a gente se depara com essa figura, de fato, a gente começa a entender o porquê que o diabo, muitas vezes, ele tende, né, a ter essa força de realmente dominar a si mesmo. Justamente por também ele ser, né, uma figura que não tem, né, gênero propriamente definido, né, porque afinal de contas o busto é feminino, tem a questão de ter o masculino da cintura para baixo, fala muito da união, né, do masculino e do feminino no domínio daquilo que se deseja alcançar, né? Então a questão do diabo, ele mostra também que tanto, né, a figura masculina, né, tanto o masculino quanto o feminino, e aqui a gente está falando de forças e não de gêneros propriamente ditos, aqui a gente diz que é como se ele unificasse todas as forças em favor de si mesmo, tá? Agora no tarot de Waite, já disse em algum outro momento que o Waite, ele tinha, né, suas crenças cristãs muito enraizadas, que também se vê muito nas suas ilustrações junto com a Pamela Smith, tem muito de cristão dentro das suas ilustrações. E a gente percebe também aqui, né, a figura do bode, né, ou do Baphomet. Né? Baphomet também é uma figura que fala dessa união do masculino com o feminino, tanto que Eliphas Levi, no livro de Dogma e Ritual de Alta Magia, a capa, né, que é comercializada, a gente vê a figura do Baphomet. Inclusive eu tenho ele aqui, tenho esse livro, então é esta figura aqui, ó, que a gente vê representada pelo arcano, né, do tarô do Rider-Waite, tá certo? Então, nesse caso, quando a gente vai, né, ilustrar aqui dentro do tarô de Waite, é como se ele fizesse uma referência aos arcanos dos enamorados, né? É que eu não tô com ele aqui. Mas se a gente fosse espelhar, né, pesquisem na internet para vocês verem a figura, né, da carta dos enamorados no tarô de Waite. A gente vê a mesma figura angelical, por assim dizer, né? Uma figura espiritual no centro da carta. E aí a gente tem a mulher aqui, né, representando as seduções dos seres humanos, indicando também essa questão, né, da luxúria, da coisa lasciva, né, sexual propriamente dita, que também é uma marca muito forte dentro do arcano do diabo, né, um poder sexual e de magnetismo pessoal muito grande. Mas também a gente se depara com o nosso pior lado, né, então na carta dos enamorados a gente vê a figura, né, de Adão, aqui lá nos enamorados representada pela sarça ardente, aqui a gente vê ele aprisionado, né, a isso. Então fala também das nossas dificuldades, fala da força de ira e de destruição que também é causada pelo fogo, então fala das provas, né, as quais a gente não consegue se desvencilhar, porque afinal de contas as figuras humanas estão também aqui acorrentadas sob domínio. Então quando a gente vê aqui, né, esse ser representado aqui pela Pamela no tarô de Waite, faz uma referência à quimera, né? Que quimera é uma figura que tem partes animais juntadas. Então não é um animal assim totalmente perfeito, por assim dizer. Então ele tem as asas de morcego, ele tem a parte da cintura de bode, né, o peito humano, a cabeça também de um animal bestial. Mas o que chama a atenção no arcano do diabo é o pentagrama invertido. E aí a gente sabe que, numa questão de simbologia, o pentagrama invertido fala muito de brilhar na terra. Então, quando a gente fala das posses materiais, do sucesso, da fama, são coisas que estão ligadas ao sucesso material que propriamente são retratadas dentro do arcano do diabo em si. Então quando a gente vê, né, essa postura, né, dele na pilastra, então é como se ele estivesse um patamar acima dos seres humanos, né? Aqui no caso a gente vê que no lugar da espada é uma tocha, então essa tocha também fala, né, da dor que a gente sente muitas vezes
pela conquista, então a gente quer a todo custo quando tá se deparando com esse arcano. E nesse caso, né, o fundo preto também fala muito do inconsciente, das nossas próprias sombras, daquilo que a gente não admite em nós mesmos e que muitas vezes é evidenciado por aquilo que a gente recrimina. No tarô mitológico, retrata o arcano do diabo com esse carinha aqui, que é o deus Pan, né? Na Wicca, o deus Pan, ele também faz uma correlação com o deus cornífero, né? Que fala sobre a terra em si. Pan, querendo ou não, ele tem essa correlação, né, com o terreno, com o material. Mas por que ele é retratado, né, com essa... como se ele tivesse tendo chifres, com barba, né, mais parecido com um bode, porque o bode, na cultura, né, helênica, ele era abominável, ele era tido como uma figura suja, né, impura, assim como na nossa cultura, na cultura ocidental, a gente relaciona os porcos, né, que os porcos vivem na lama, tá ali na sujeira. Então, quando a gente se depara com a imagem de Pan, né, de acordo com a autora, né, com a criadora do tarô mitológico, ela diz no livro que Pan é a representação de tudo aquilo que o ser humano abomina em si mesmo. Então, nesse caso, quando a gente vê, né, essa figura, mesmo ele forte, musculoso, é uma figura que assusta. Tanto que a derivação da palavra pânico fala do sentimento, inclusive, que ele causava aos viajantes que vagavam pelas florestas escuras e por ele, né, ter também, né, uma flauta. A música que ele entoava gerava, né, uma sensação de desconforto, de medo para os viajantes. Então eles ficavam um pouco, né, assustados, por assim dizer. E aqui a gente vê, né, que é como se a música que ele toca tivesse seduzindo. Então, essa figura, né, do ser humano aprisionado, e aqui ele não tá necessariamente acorrentado, né? Ele tá como se fosse, sei lá, cachorro, né? Assim, segurado por cordas no pescoço. E Pan toca a música e o ser humano, ele vai ali cantando como se ele não tivesse saída. Então, quando a gente fala do aprisionamento, dos vícios por si só, então é como se o ser humano fosse comandado por isso. Então, quando a gente fala na questão da carta do diabo, né, do aprisionamento, dos vícios, é quando o ser humano ele se deixa dominar pelo vício, pela própria sexualidade, pelos próprios defeitos. E por que eu falo que é uma carta que está muito marcada no sentido de ter essa construção, né, da cristandade? Porque o próprio bode, né? A gente já acho que talvez vocês já ouviram falar do termo bode expiatório. O que é o bode expiatório? É quando a gente projeta em algo ou alguém tudo aquilo que há de pior dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, quando a gente julga, né, quando a gente aponta o erro do outro, às vezes a pessoa não faz um exercício de autoanálise para identificar se isso também não está em si mesmo. Então, quando a gente vai retratar, né, a figura do diabo numa leitura, numa interpretação, muitas vezes é o tal do exercício de consciência que o consulente precisa fazer, né? Ou então, às vezes ele pode estar tomando uma conduta e ele não percebe o quão manipulador ele está sendo nessa conduta, né? Depende, como sempre digo, depende do contexto, depende das cartas ao redor, depende da pergunta que for feita. Mas, em resumo, o diabo ele sempre traz, né, essa necessidade que a gente precisa encontrar de se deparar com a nossa pior face. Porque todo mundo é bem e mal em algum aspecto. Então, quando a gente se depara, né, com esse lado que às vezes é primitivo, é instintivo, né, e muitas vezes não é legal de se lidar, o diabo ele tende a reforçar o estereótipo de que a gente tem os nossos traumas, temos os nossos defeitos, os pontos que a gente precisa melhorar, e que ele traz à tona e pergunta: o que você quer fazer com isso? Você quer se deixar levar? Ou você ainda pretende modificar alguma coisa para passar para o próximo estágio? E o próximo arcano, com certeza ele mexe muito com esse íntimo, e nem tanto, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha agregado em alguma coisa, tenha te despertado aí para uma leitura diferente.
E tenho certeza que você vai assistir aos outros vídeos da série, tem muito conteúdo aqui que você pode aprender comigo também. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Continue assistindo a série Tarô em 10 minutos, porque ainda tem bastante conteúdo aí pra gente ver. Tem muitos pontos simbólicos que às vezes você pode até ter deixado passar despercebido. Então, qualquer coisa eu vou deixar aqui no canto do vídeo, aqui não sei. Vou deixar em algum canto aqui algum card para você acessar a playlist e assistir aos outros vídeos, porque eu tenho certeza que esse conteúdo sobre tarô vai agregar muito no teu conhecimento. Então é isso. Um beijo e até a próxima.